Oi, meu nome é Ethel, eu e o Marcos temos esse canal para mostrarmos nossos passeios e nossas viagens. Nesse vídeo, nós vamos mostrar alguns pontos turísticos que visitamos em Edimburgo, na Escócia. Nós não vamos conseguir apresentar todos os pontos turísticos que visitamos em um único vídeo por dois pontos importantes. Primeiro, nós visitamos vários lugares, então ia ficar meio longo um vídeo só com Edimburgo. E segundo, porque meu poder de síntese é péssimo e eu não consegui resumir para ficar num vídeo só. Nós ficamos 8 dias, desses 8 dias, 6 foram específicos para pontos turísticos da cidade. Os outros 2 dias, nós alugamos carro e rodamos um pouco ao redor de Edimburgo. Basicamente, o que nós vimos na cidade foram as coisas que nós mais gostamos. Então vai ter muito arquitetura, parques, cafés e museus. Mas é isso, espero que gostem. Uma das nossas primeiras paradas foi o Museu dos Escritores. Esse é um museu dedicado a 3 dos mais conhecidos escritores da Escócia: Robert Burns, Walter Scott e Robert Louis Stevenson. Esse museu, ele não tem muita interação com o público. Ele é mais mesmo de observação. Então você vai ver alguns objetos dos escritores, você vai ver alguns trechos de obras deles, até a estátua deles, pintura deles, vai ter tudo falando sobre eles, mas você mesmo não vai interagir tanto. O edifício ele tem 3 andares e cada um dos andares está dedicado a um desses 3 escritores. O edifício ele foi construído em 1622 e ele foi doado para a cidade em 1907, já com o objetivo de se transformar no Museu dos Escritores. É um museu pequeno, simples. Agora, se você é da pessoa que gosta de arquitetura, esse lugar é um prato cheio, porque ele está localizado em um pátio. E o interessante dele é que é assim, tem um beco que sai da Royal Mile e quando o beco termina, ele termina nesse pátio. O contorno dele inteiro são de edifícios do período medieval. O único edifício que ele tá com a frente para dentro desse pátio é esse edifício. Ele é um lugar bem gostoso, com banquinhos, tem muito turista passando, guia turístico. Nós ficamos ali um períodozinho, porque em volta da construção ele tem trechos das obras dos escritores escrito no chão. Então é muito legal você parar e ficar lendo um pouco o que está escrito ali. Muitos locais na cidade são em becos ou em vão como esses. Quando eu falo um beco ou um vão, dá uma ideia meio pejorativa, mas o mais próximo que a gente tem aqui no Brasil, eu acho que são as vilas. Quando a gente saiu de lá, a gente foi para um segundo museu, que esse eu vou tentar falar o nome dele, e eu não sei se vou saber falar direito. Gladstone's Land History House. Aos fluentes em inglês, me perdoe, mas isso foi tudo que eu consegui. Esse é outro edifício que ele tem aproximadamente 500 anos e ele está localizado na Royal Mile mesmo. Ele era um dos edifícios mais próximos ao castelo de Edimburgo. E no período medieval, quanto mais próximo ao castelo você morasse, mais importante e mais rico era a família ou o morador que estivesse ali. Então a construção foi feita inicialmente para pessoas abonadas. Com o surgimento da cidade nova, os ricos saíram da cidade velha, que era essa cidade medieval, com uma infraestrutura menor, e foram para a cidade nova, com uma infraestrutura melhor, com saneamento básico. E essas moradias antigas ficaram por um período desocupadas. Com o passar do tempo, as pessoas com menos posses foram morar lá, até o ponto de cada andar do edifício ter até 20 pessoas. Esse edifício específico, ele tinha 3 andares e era um lugar aberto. Não tinha divisão de casa, divisão de quarto, era tudo meio aberto. Esses espaços, eles foram se tornando feios, sujos e considerados cortiços, denegrindo a imagem e o ambiente que ficava ali em volta. Em 1934, uma instituição escocesa voltada para a recuperação de espaços históricos comprou esse prédio, resgatando ele de uma possível demolição. Esse prédio foi restaurado e passou a abrigar
o museu que mostra como era a vida nos cortiços na Cidade Velha de Edimburgo, de 1632 até 1911. E um dos detalhes que chamou muito a nossa atenção foi o teto. Eles disseram que quando esse imóvel ele foi comprado, o teto ele era coberto por um gesso. Quando eles tiraram o gesso, eles encontraram a viga que era o teto antigo. E as vigas elas eram todas pintadas. Então toda a pintura que está ali é realmente de 500 anos atrás. Eles pensavam em detalhes de pintura nas paredes, mas também de pintura no teto. E para finalizar o dia, dizem que lá chove muito, ou pelo menos todo dia, em algum momento do dia, e na verdade nós pegamos poucos dias de chuva ou poucos momentos de chuva. E aí a gente quis aproveitar esse momento e procurar um lugar legal para poder ver o pôr do sol. Naquele dia em especial, a gente buscou um lugar fora da cidade, que foi o Forth Bridge. Não sei falar, a Ponte Forth. Pronto. E aí, vale a pena a vista? Essa ponte, ela fica sobre o estuário de Forth, por isso o nome da ponte, Ponte Forth. Ela é uma construção que começou em 1882 e ela terminou em 1890. Ela teve uma ampliação em 1964, mas manteve suas características iniciais. A ponte impacta assim que você a vê. Ela tem aproximadamente 2,5 km de comprimento, ela consumiu 54 toneladas de aço e ela é dividida em 3 torres. E essas torres, elas são apoiadas por pilares de granito e a sua altura chega a 110 metros. Tudo isso é para mostrar a grandeza dessa ponte. Mas qual que é a importância dela? Que ela foi a primeira ponte construída em aço no mundo. Hoje em dia, ela é a segunda maior ponte ferroviária no estilo treliçada, que seria com estrutura nos vãos e as vigas à mostra. Esse estilo foi considerado inovador no período, principalmente porque ela deixava aparente o aço e sua pintura, por ser um vermelho vivo, fazia com que ela ficasse imponente e evidente. Em 2015, a Unesco classificou essa ponte como Patrimônio Mundial da Humanidade. Na época, ela marcou muito o período em que a vida das pessoas estavam sendo transformadas pelo uso da ferrovia a longas distâncias. E ela facilitou o trajeto por conta de passar por esse estuário. Falamos sobre a parte técnica, falamos sobre a parte arquitetônica, mas por que ela se tornou um ponto turístico? Ela é linda, ela é imponente, ela é graciosa. Eu tinha visto a foto dela, eu tinha ficado na dúvida se nós colocaríamos ela como ponto turístico ou não. Ela é patrimônio da Unesco, vamos dar uma olhadinha para ela, né? Acho que foi um pouco isso assim que eu pensei na época. E quando a gente chegou lá, ela impacta de tal forma. Eu tô tentando buscar uma outra palavra, mas eu não sei, eu fiquei impactada por ela, eu não sei outra forma de explicar. Como ela é usada exclusivamente para a parte ferroviária, existem outras pontes ao redor dela. São pontes bonitas, são pontes com outras tecnologias, mas quando você passa e você olha as 3 como um conjunto, sem querer desmerecer os arquitetos e toda a engenharia envolvida nisso, realmente ela é uma ponte majestosa. A nossa ideia era ficar lá até o pôr do sol, mas nós ficamos até aproximadamente, eu acho que umas 9 da noite, e o sol não tinha se posto ainda, então tava aquele crepúsculo e nada de se pôr. Lá tava ventando muito, 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 muito. Então, por conta disso, o frio tava meio gritante, assim. E aí a gente achou por bem encerrar e aceitar a beleza do entardecer e não do pôr do sol. E ainda assim foi muito bacana. A gente chegou, o mar,
ele estava bem próximo da onde a gente estava, e quando foi no final, o mar já tinha recuado bastante, então a gente vinha os barquinhos que eles estavam na água, depois eles já estavam tombadinhos assim no chão. Ficou bem interessante a gente ver esse processo, essa passada de tempo, como a maré muda, foi bem legal ver tudo isso. Ali é um lugar que você pensa assim, é porto, então não vai ser um lugar muito legal, muito amigável, mas não, é um lugar amigável sim, tem muitas pousadas, tem muitos restaurantes, tem muitos pubs em volta, tinha muita gente que passava próximo da gente, e escocês, educado que era, todo mundo cumprimentava e passava sorridente, e você via que o pessoal estava indo para caminhar, e passa ali realmente como um lugar agradável e de lazer. Então o lugar era seguro, gostoso, valeu muito a pena. Quando a gente saiu daqui do Brasil, a gente viu mais ou menos algumas pessoas comentando que a expectativa ou a estimativa para ficar em Edimburgo seriam aproximadamente 3 dias. Se 3 dias é o período que você tem, ótimo, vá e se divirta. Mas você vai ter que reduzir muitos pontos turísticos. Nós ficamos, como comentamos, 6 dias, e nesses 6 dias nós acabamos deixando de fazer coisas que nós tínhamos estimulado justamente por falta de tempo, de tantos atrativos que tem por lá. E olha que a gente não fez corpo mole, tá? Nós acordávamos cedo e saíamos de casa umas 6h30, 7 horas da manhã, e nós voltávamos para casa umas 8, 9 horas da noite, e sem fazer 1 hora de almoço, e ainda assim nós não vimos todos os lugares. Então, se você for uma pessoa que você tem um pouco mais de abertura para ficar mais dias, se permita, porque a cidade tem sim atrativo para mais de 3 dias. Esse foi o nosso primeiro dia inteiro na cidade. Espero que a gente consiga mostrar o quanto Edimburgo abraça o turista, recebe bem o turista, o quanto a gente achou e sentiu que valeu a pena todos os passeios. É isso, próximo vídeo a gente tenta comentar sobre outros pontos, mas de qualquer forma foi sem dúvida a viagem do sonho. Eu e o Marcos temos esse canal para podermos mostrar alguns passeios e viagens que fazemos, sei lá por onde. Pela segunda vez, principiante que não sabe fazer as coisas. Esse é o segundo vídeo que a gente está fazendo nesse formato. Como eu disse no primeiro, eu vou voltar a dizer agora, não sei se isso vai vingar, não sei se vai dar certo, não sei se eu tenho essa afinidade assim. Mas sentar aqui e ficar olhando para uma câmera para mim é um pouquinho desconfortável, estranho, sei lá, não sei. Vamos ver. Se a gente vê que nessas próximas edições der certo, a gente continua fazendo assim, se não, a gente muda e volta pro jeito antigo e vamos lá.